Direto ao ponto, com Cristiane Melo. Bom dia, abre a janela, deixa o sol entrar. Sorria, veste tua alegria que o melhor virá. Então acredita, vai dar tudo certo. Bom dia, está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo nessa sexta-feira e hoje o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre diabetes. Nesta segunda-feira, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Para tratar desse assunto tão importante, já está aqui em nosso estúdio doutora Ana Mayra, que é endocrinologista e vai falar um pouco sobre desde a prevenção ao tratamento dessa doença, que é uma doença grave e silenciosa. Gente, nós estamos falando de uma doença que pode causar uma amputação, cegueira e até mesmo levar o paciente ao coma. Não é isso, doutora? Seja bem-vinda ao Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, público. Bem, na verdade é isso mesmo, sabe? Dia 14 é um dia em que as instituições maiores elegeram como o Dia Mundial do Diabetes, que é um dia de alerta para falarmos mais sobre essa patologia. Ela é uma doença que atinge um número muito grande de pessoas, seja nos países desenvolvidos, seja no nosso como no nosso em desenvolvimento, e que pode trazer, sobretudo naquele grupo de pacientes não bem controlados, a uma redução da qualidade de vida e da sua expectativa de vida também. Existe uma ideia meio que errônea de que a diabetes, a doença, é uma doença de obesos. É verdade isso? Bem, na verdade, não é tão errônea, sabe, Cris? Esse crescimento tão grande do diabetes, ele se deve muito a uma mudança de peso da nossa população. O crescimento do diabetes, ele vem muito próximo a esse crescimento da obesidade. A obesidade é uma doença crônica também, que traz muitas consequências, entre elas o diabetes. Certo? Então, existe uma relação, sim, entre excesso de peso e diabetes. É claro que existem outros fatores, outras variáveis envolvidas no desenvolvimento da doença, como genética, sedentarismo, estresse, maus hábitos, tanto físicos como alimentares, e outros tantos que podem gerar também o desenvolvimento da doença. Mas a obesidade, ela é realmente um tema importante, tanto na prevenção, quando nós falamos de prevenção de diabetes, quando nós estamos comentando sobre o tratamento, a obesidade também ela entra como um fator importante. A senhora falou do estresse. Nós estamos vivendo uma sociedade onde o ritmo está mais do que acelerado. Nós pensamos que a pandemia iria causar uma mudança de hábitos e de vidas. Na verdade, isso não aconteceu. Esse estresse, ele tem um impacto. A senhora sentiu que pós-pandemia houve no seu consultório, no seu dia a dia, nas suas pesquisas, um impacto do estresse em relação ao diabetes? Com certeza, tanto ao aparecimento de novos casos, tanto quanto aqueles indivíduos já portadores de diabetes, quando eles têm um estresse, seja um estresse físico, uma infecção, por exemplo, ou um estresse emocional, essa correria que a gente anda, ele pode sim aumentar determinadas substâncias no corpo que a gente chama de hormônio contrarregulador e descompensar. É muito comum, Cris, me perguntar, doutor, existe o diabetes emocional? Isso eu não colocaria dessa forma, assim, o estresse sozinho, ele geralmente não consegue levar o indivíduo a ser diabético, mas junto com outros fatores, porque o estresse vem junto à vida corrida, a gente não almoça direito, a gente não consegue fazer atividade física, e aí junto com isso, com uma genética favorável, uma história familiar favorável, acaba juntando-se todos esses fatores e aumentando o risco do indivíduo se tornar diabético. E se ele já é diabético, como eu já falei, aí sim é muito comum a descontrole da doença em função desse estresse. Alguns pacientes que têm diabetes, eles têm uma tendência a gostar mais de doce. Isso é alguma coisa que tem a ver com o cérebro dessas pessoas? Esse cérebro pede o doce mesmo? A doença causa isso ou não?
Não, na verdade não, certo? O diabetes mal controlado, isso sim, o paciente sente mais fome, é mais difícil ele parar de comer, isso é verdade, quando ele está muito descompensado, e até a gente precisa colocar isso para o paciente, porque ele sente a fome e quanto mais ele come, mais a glicose sobe, mais a glicemia sobe e mais fome ele tem. Então a gente tem que barrar isso com medicações e etc. Mas essa necessidade do doce, ela vai acontecer quando ele tem, por exemplo, o inverso. Pacientes diabéticos em uso de medicações, de determinadas medicações, elas podem ter queda exagerada do açúcar. E aí, realmente, a necessidade do consumo do doce, vamos dizer, simples, do açúcar simples. É um grande problema, porque tem a hiperglicemia e a hipoglicemia. Então, esses pacientes vivem nessa questão do controle. A tecnologia já tem ajudado a esses pacientes nesse controle? Há muito. Hoje eu acho que a primeira tecnologia que eu gostaria de ressaltar é isso que a gente está fazendo aqui, Cris, é a informação. Às vezes a gente pensa assim, serviços de alta complexidade são aquelas que têm aqueles aparelhos maravilhosos. Não, gente, educação em diabetes. Entender a doença faz com que o paciente, o profissional de saúde, ele acabe encontrando o caminho certo para o melhor controle. Então, para mim, a maior tecnologia é informação, certo? Isso é fundamental. Educar-se no sentido de uma alimentação saudável, de hábitos físicos regulares, de usar seu remédio direitinho, de fazer avaliações com profissionais de saúde de forma sistemática. O que é sistemática? Dentro de prazos. Às vezes a gente pega paciente no consultório, tem 3 anos que eu não vi nenhum profissional de saúde. A necessidade, Cris, de uma equipe interdisciplinar. Não há endocrinologia para o diabetes sem que eu tenha um serviço de nutrição junto de mim. Tem que ter um apoio do educador físico, um apoio muitas vezes emocional do psicólogo, e assim vai. Então, informação. Eu acho que quando nós entendemos melhor a doença, nós nos tratamos melhor. E depois disso aí a gente tem um monte de coisa. Falando especificamente da glicemia, eu sempre falo para os pacientes, eu olhando para o paciente, eu não sei dizer como é que está a glicemia dele. E ela é fundamental que eu saiba para que eu faça um plano de tratamento. Se eu não sei o que está errado, como é que eu vou tratar? Então, hoje nós temos formas de medir a glicemia, desde aquela forma tradicional de ir no laboratório, colher ali na veia, tudo direitinho, mas hoje temos os aparelhos chamados glicosímetros, que medem na pontinha de dedo. Mais recentemente, nós temos os sensores, que são aquelas, parece uma moedinha que a gente coloca no braço. Hoje no Brasil nós temos o que está sendo utilizado, ele fica 14 dias grudadinho ali, com 14 dias ele morre, certo? E você tem que retirar, e aonde você passa, seja o aparelho ou o próprio celular, em cima dele você já encontra aquele resultado. Então hoje nós temos formas muito mais fáceis e, vamos dizer assim, acessíveis à população. Eu sempre brinco assim, no meu consultório eu tenho eu digo empório, assim, um localzinho em que eu guardo meu primeiro glicosímetro. É uma coisa imensa que se ligava na tomada, tinha que lavar, a gente que contava. Hoje você carrega no bolso. Hoje você consegue colocar pelo um aplicativo de celular, você consegue olhar. Então, basta que a gente tenha boa vontade e que entenda que se você se controlar, infelizmente ainda não temos a cura do diabetes, mas nós temos possibilidade de bom controle. Isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida boa, com que você tenha o seu tempo de vida não encurtado. Então, é uma bobagem a gente negar a doença, a gente não fazer o tratamento adequado, porque as consequências virão. E aí eu digo, o primeiro ponto, acreditem, é informação. Certo? Deu até uma casadinha com o nome do programa, mas realmente
é informação. Eu acho que, você vê, eu estou sempre à disposição para falar, eu procuro o máximo possível transmitir um pouco do que eu sei para exatamente melhorar a vida dessa população que é tão grande. Para alertar a comunidade a respeito da importância da prevenção, do tratamento, vai acontecer amanhã, né, uma série de atividades sobre esse assunto, com o apoio da UNEX. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse evento amanhã. Sim, como eu falei, pensando nesse espírito de educação, nós teremos amanhã, no turno matutino, lá na Artêmia Pires, lá na sede da UNEX, nós vamos ter atividades educativas, Cris. Nós contamos com o apoio do curso de medicina, onde eu faço parte, do curso de enfermagem, do curso de nutrição, do curso de educação física, de odontologia. Então, o paciente, o portador de diabetes, junto com alguém da família, que é muito importante, a família está engajada, ele vai fazer uma ficha de admissão, nós vamos fazer glicemias, vamos medir a pressão. O grupo da nutrição e de educação física vai pesar, medir, avaliar se ele está bem do ponto de vista de peso e da sua distribuição de gordura e orientar o que diz respeito a uma alimentação saudável e atividade física. Ele vai ter uma equipe de odontologia que vai fazer orientações da saúde bucal, que é muito importante. E teremos um grupo de oftalmo, onde vai ser feito o fundo de olho e a retinografia, que é o mapeamento da retina. Como você começou o programa falando da possibilidade de alguns órgãos serem afetados pelo diabetes, o olho é um deles. Então, vai ser muito importante essa avaliação, essa possibilidade de avaliação de mapeamento de retina por um retinógrafo. Vai estar uma equipe da Clinos, vai estar lá, de oftalmologista, para fazer esse apoio à nossa atividade. Então, eu conto com a presença de vocês, porque nada é mais importante do que vocês estarem lá, para que a gente possa fazer isso tudo com a intenção de melhorar a saúde da nossa população. Importante, trata-se de um evento gratuito, então você que está ouvindo o programa agora, se organize para estar nessa nessa manhã de sábado, na UNEX. Doutora, se eu esqueci de te perguntar algo, deixo aqui os microfones abertos para que a senhora faça as suas considerações finais. Cris, só agradecer, eu acho que a gente tem sempre falado, já falamos sobre outros temas de endocrinologia, é muito bem-vindo, como eu falo, eu acho que o trabalho de vocês do jornalismo, ele é extremamente importante. Então, eu só queria mais uma vez ressaltar que todo esse esforço que nós estamos fazendo, de todo o grupo, para que esse evento aconteça amanhã, ele não terá o brilho se você não estiver presente. Então, a gente conta com a presença de vocês, a gente quer que vocês estejam lá, para que a gente possa ajudar de alguma forma, educando e fazendo alguns exames, melhorar o nível de controle do diabetes e assim a sua qualidade de vida e a sua expectativa de vida. Então, eu espero vocês amanhã e mais uma vez obrigada pelo convite, para que a gente esteja aqui falando sobre mais um tema tão importante para a saúde. E vai que agradeço, você já sabe, informação sobre saúde e bem-estar com qualidade e credibilidade, você só encontra aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Não tenha medo de ser feliz. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto com Cristiane Mello.